escreveu música tão profunda, tão habitada por um sentimento de religiosidade, e onde cada nota tem um significado. Your body like an instrument. A Toccata em Fuga em Ré menor, atribuída a Johann Sebastian Bach, é uma das peças mais icônicas e dramáticas já escritas. Hoje, Bach é considerado por muitos um dos maiores compositores da história, apesar de, na realidade, ele ter passado a maior parte de sua vida trabalhando dedicadamente para a igreja, desconhecido de todos de fora da Alemanha. Bach era, de várias maneiras, uma fábrica de música. Ele deve ter se sentido subestimado várias vezes, porque por muitos anos produziu para a igreja obras da mais alta qualidade semana após semana. Bach passou a maior parte de sua carreira escrevendo música sacra para a igreja luterana, fundada apenas 150 anos antes por outro compositor, Martinho Lutero, o monge que iniciou a reforma protestante. Essa é a história de como Martinho Lutero e o século e meio de música alemã depois dele formariam um mundo de Bach e o inspirariam a criar algumas das músicas mais bonitas já compostas. Música Sacra, Bach e o Legado Luterano. Versão brasileira Som de Veracruz Estúdios. Distribuição Sinapse. No passado, quando as pessoas pensavam na música coral de Bach, geralmente imaginavam peças escritas para coros grandes e dezenas de músicos. Na realidade, Bach tinha grandes restrições quanto aos recursos que poderia usar. Ele até chamava amigos para tocar de graça. Nada de orquestras e coros enormes para ele. No máximo, ele tinha alguns músicos instrumentistas para trabalhar. Esta é a igreja luterana de St. George, em Londres. Ela abriu em 1763, apenas 13 anos depois da morte de Bach. Bach se tornou uma figura tão importante em nosso cenário musical que sua obra foi apresentada e adaptada de várias maneiras. É bom lembrarmos de como era a sua música para ele. E é nesse estilo, com apenas 8 cantores e alguns instrumentos, que Harold Christopher e Joseph Sixteen mostram essa música hoje. Durante sua vida, Bach escreveu mais de 1000 peças musicais e quase 2/3 delas foram obras produzidas para a igreja luterana. E foi aqui que Bach trabalhou na última parte de sua vida, na Thomaskirche, em Leipzig, na Alemanha Oriental. 150 anos antes, outro compositor esteve nesta mesma igreja. Suas ideias não só tiveram um impacto radical na música sacra, como também acabaram por mudar o curso da civilização ocidental.
Martinho Lutero, o monge católico que deu o pontapé inicial na reforma protestante, redefiniu o papel do canto congregacional, até mesmo a parte tocada pelo órgão dentro da adoração cristã. Permitir que a congregação cante cânticos em sua própria língua é uma tradição muito significante, estabelecida por ele. Aqui é Eisenach, em Turingia, Alemanha Oriental. Em 1685, Bach nasceu aqui e hoje Eisenach atrai grupos de entusiastas de todo o mundo. Esta é a casa de Bach, que é o primeiro museu dedicado ao compositor, fundado em 1907. A casa cor de damasco atrás de mim é próxima de onde Bach nasceu e foi criado, que foi em algum lugar por aqui, provavelmente. Atrás do Biergarten, não sabemos. Johann Sebastian Bach é chamado de o quinto evangelista. Mateus, Marcos, Lucas e João são os outros quatro. E a ideia é de que a música toca a alma de um jeito que as palavras faladas não tocam. Depois da palavra de Deus, Houve música. música e Bach é o quinto evangelista. As ideias de Lutero sobre a música na igreja tiveram grande influência sobre Bach. E uma das obras religiosas mais famosas de Bach é sua interpretação do coral luterano. Jesus, alegria dos homens, não é só uma bela expressão da fé de Bach, mas para Harry Christopher também é um dos melhores exemplos da genialidade musical de Bach. Para mim, um dos maiores aspectos da música de Bach é o quanto ela soa moderna. Ele estende os limites da forma, da composição, da maneira como estende a voz e o instrumento para o qual compõe. Ele usa formas diferentes, seja para dançar, na polifonia, nas melodias para corais. É a maneira como ele utiliza cada forma musical. A transforma em sua e a torna absolutamente única. Desde o nascimento, a igreja luterana e sua música tiveram um papel central na vida de Bach. A igreja de St. George, na sombra do castelo de Wartenburg. Foi aqui que o tio de Bach, Johann Christoph, trabalhou como organista e onde o próprio Bach foi batizado. Ela foi originalmente construída como igreja católica, é claro, e aqui, como um garoto católico, Lutero cantou no coro. E em cima da porta está gravado o nome do famoso cântico luterano. Bach devia conhecê-lo bem. Quando garoto, ele também cantou no coro aqui. Bach nasceu em uma família muito musical. Mais de 100 ancestrais e parentes seus eram músicos ou compositores profissionais. O pai de Bach era o flautista da cidade, mas foi seu tio, Johann Christoph, um famoso organista, que ensinou Bach a tocar órgão. Há 150 anos antes de Bach, Lutero voltou aqui para pregar. E é incrível pensar que esse pode ter sido o lugar onde Bach, enquanto criança, se apaixonou pela primeira vez pelo órgão que seu tio tocava. Graças à sua família e suas grandes coleções de partituras, Bach foi exposto a uma enorme quantidade de ideias musicais enquanto criança. Como os grandes compositores da época, como Pachelbel e Froberger, Bach teria ouvido músicas de corte, religiosas, folclóricas e de dança de toda a Europa. Ele depois usaria todas essas influências e as incorporaria à sua própria música. Aos 14 anos, Bach ganhou uma bolsa de estudos de coral na prestigiosa St. Michael's School, em Lüneburg, junto de Hamburgo. Por 2 anos, ele não só cantou em um dos melhores coros da Alemanha, como também ouviu alguns dos melhores instrumentos da época. Logo depois de se formar na St. Michael, Bach começou a trabalhar em sua cantata número 4. Baseada no cântico luterano Christ lag in Todesbanden, Cristo está nos domínios da morte.
Ela mostra como Bach rapidamente dominou a composição para voz e instrumentos. Ele tinha apenas 22 anos quando a compôs. Em sua época, Bach nem sempre trabalhava com os melhores músicos. Ele frequentemente lutou para conseguir dinheiro suficiente para apresentar muitas de suas peças religiosas como as imaginou. Quando 2 séculos depois, Bach escreveu seu oratório de Natal para o príncipe católico Frederico, o eleitor da Saxônia, ele ainda se mantinha na tradição musical estabelecida pela Igreja Católica Romana. Depois, Bach escreveu seu motete luterano Singet dem Herrn, e desconstruindo-o, você pode ver como Bach levou essa forma musical a um outro nível. Harry, esse é um dos motetes de Bach, e ele escreveu aproximadamente... Seis motetes. E quando esse foi apresentado? Esse foi especial porque foi apresentado no Ano Novo, em 1727. Certo. E é possível que Bach tenha escrito, na verdade, para treinar seus alunos, seus cantores, nas artes das técnicas vocais e também na forma musical. Então ele mostra quase todas as técnicas só neste... É uma obra incrível, cheia de surpresas. Eu vou fazer só o início com o coro. Se chama Singet den Herrn. Então é em 2 coros. Temos 4 cantores cantando uma parte, 4 cantores Tenor cantando a e baixo outra. em cada coro. Então, no coro 2, ele começa com a palavra Singet, 2 sílabas. Singet, singet. É muito simples, não é? É. E aí, por cima desse, o primeiro coro, uma soprano e uma contralto fazem um floreado, uma frase bem adornada, com o baixo fazendo a nota grave mantida por muito tempo. Não é incrivelmente E ativo? o coro dá ritmo e estabilidade a esse. Um dá o ritmo e depois o outro agita. Vamos juntar tudo. É uma técnica muito simples que nas mãos de um mestre é brilhante. E ele mostra mais nessa peça, não é verdade? Mostra assim, ele faz um coro duplo e aí lança a surpresa final. Ele traz uma de suas famosas fugas. Então ele mostrou todas as suas técnicas para seus alunos para que copiassem. Por todo o seu trabalho religioso, Bach meticulosamente recorria à tradução da Bíblia por Lutero. Na verdade, ele tinha não apenas uma, mas 2 edições completas. Quando a Bíblia de Lutero foi publicada, ela se tornou um best-seller instantâneo, tornando Lutero uma celebridade. 1 século e meio depois, o casamento também estava na mente de Bach, ou mais precisamente, ele pensava em como evitá-lo. Depois de se formar na St. Michael School, ele passou um período curto como músico da corte em Weimar, e com o crescimento de sua reputação como músico, ele conseguiu um emprego de maior salário aqui em Arnstadt, como organista da igreja de St. Boniface. Este é o órgão onde ele teria tocado todo domingo, por pouco tempo, porque logo brigou com os patrões por causa da qualidade dos cantores do coro. Então, em 1705, ele foi embora. E o jovem Bach andou e continuou andando até metade da Alemanha. Bach andou aproximadamente 400 quilômetros até, próximo a Hamburgo, chegar à pequena cidade de Lübeck, famosa por suas 7 pontas. Lübeck era famosa por outras 2 coisas também. Primeiro, durante um cerco, quando a cidade não tinha o que comer, além de amêndoas e açúcar, um padeiro local inventou um marzipan. Bach andou meia Alemanha só para ouvir Buxtehude tocar isso.
Como organista da igreja, era dever de Buxtehude não só tocar, mas também compor muitas músicas. O uso da música de órgão nos serviços tinha sido uma das muitas inovações de Martinho Lutero. Estou chocado com quanta música há aqui. Há muita música, incluindo a música para órgão. E deve ter algo a ver com a ideia do próprio Lutero amar música. Então, o órgão ficou muito famoso na tradição luterana. A música para órgão se tornou uma força muito, muito grande. É um interlúdio, algo para fazer as pessoas pensarem sobre as palavras que ouviram e levá-las a misturar com outra forma de devoção ou crença. Uma das inovações de Buxtehude foi estabelecer concertos noturnos aqui em Abendmusik. E as pessoas vinham de longe até essa igreja só pela música. Buxtehude deve ter se impressionado com Bach de 20 anos, porque ofereceu seu próprio emprego a ele aqui como organista da Marienkirche. A condição, no entanto, era de que Bach se casasse com a sua filha. Ele negou. O interessante é que Buxtehude ofereceu o mesmo acordo a outro famoso compositor alemão, Handel, e ele também declinou. Mas Bach e também Handel não vieram aqui para casar, nem por um emprego. Eles vieram ouvir a música de Buxtehude. Há 300 anos, Buxtehude deve ter causado forte impacto no jovem Bach. Por volta dessa época, a famosa tocata e fuga em Ré menor foi composta. Desde então, ela é atribuída a Bach. Mas como o estilo é bastante diferente de suas outras obras, as pessoas questionam se ele realmente a compôs. Em 400 anos, Buxtehude teve apenas 9 sucessores, e quem está no cargo atualmente é o professor Ernst Erich Stender. Professor, foi incrível ouvir isso, e no órgão de Buxtehude, essa é a sua esposa Hildegard. Algumas pessoas acham que a tocata e fuga em Ré menor não é de Bach. O que acha que é, na verdade? É de Bach ou não? Eu não tenho dúvidas de que é Bach. Tem muitas coisas que apontam para isso. Não está totalmente explícito, mas eu tenho certeza de que é. É isso mesmo. Certamente é Bach. Então por que alguém um dia sugeriu que não seria Bach? Na verdade, há certos aspectos que não estão em outras peças dele. Ela parece tão liberada e improvisada, enquanto a música de Bach, geralmente, ela é mais contrapontística e bem elaborada. E também pode-se ver o caráter da peça, mas é difícil expressar essas coisas. Bach é tão multifacetado que é difícil dar uma resposta precisa. Vocês sentem Buxtehude na igreja? Há um sentido histórico? Tocamos muito Buxtehude aqui e também sentimos a sua presença. É claro que sim. Buxtehude é sempre nosso contemporâneo. Nós sabemos que ele fez aquela coisa de dizer a Bach, eu te dou emprego se você casar, se casar com a minha filha. Sabe-se alguma coisa sobre essa filha? Ela não era muito boa. Na verdade, era 10 anos mais velha que Bach. E 10 anos mais velha? Eu não resisti quando o professor Stender me deu a oportunidade de tocar o órgão de Buxtehude. É um sol sustenido? É um sol sustenido. O órgão de Buxtehude, o que eu posso dizer? O professor Stender é o organista da Marienkirche há 34 anos, mas o afinador de órgãos, Herr Schumann, trabalha aqui o dobro do tempo.
Herr Schumann, quantos tubos esse órgão tem? 8.000. Wie viele? Die Orgel, die hat 8.220 klingende Stimmen. 8.220 tubos? Há quanto tempo faz esse trabalho, Herr Schumann? Wenn die Lehrzeit mitzählt, dann meist 60 anos. Ele lembra de ter afinado o órgão original de Buxtehude. Infelizmente, ele foi gravemente danificado durante a guerra e o atual foi instalado nos anos 60. Tendo tubos com tamanho de 10 milímetros até assustadores 30 metros de comprimento, o órgão é do tamanho de 2 casas de 4 quartos. E tudo é suspenso 25 metros acima do piso da igreja. Então sobe-se por uma escada. Daqui até lá em cima. immer die Leiter hoch. É bem perigoso. Ja, ich kann das ja mal zeigen. É impressionante agora, mas há 400 anos, quando Bach e Buxtehude estavam aqui, órgãos de igreja como este eram as máquinas maiores e mais complexas de seu tempo. É incrível essa paisagem, não é? Olha que vista! Depois de estudar por 4 meses com Buxtehude, Bach, ainda solteiro, voltou ao seu antigo posto em Weimar. Ele não ficou muito tempo, foi mudando de emprego a emprego, mas encontrou uma esposa e logo depois foi pai do primeiro de seus 20 filhos. Nos 15 anos seguintes, Bach compôs comparativamente poucas obras religiosas. Seu patrão, o príncipe Leopoldo, era um calvinista que preferia a música simples de igreja à música de Bach. Mas entre 1708 e 1714, ele começou a compor o pequeno livro para órgão para seu filho mais velho, Wilhelm Friedemann. E ele usa 45 corais tradicionais luteranos ou cânticos melódicos para criar um manual do organista. O Orgelbuchlein, o pequeno livro para órgão, era para ser uma reunião de 165 prelúdios para corais, ou seja, pequenas composições baseadas em melodias de corais para todo o ano cristão. Esse livro maravilhoso ilustra 2 grandes temas na vida de Bach. Primeiro, seu amor pelo ensino. E segundo, seu amor pelo coral como forma musical. Ele dedicou esse livro à honra do mais alto Deus. E depois escreveu ao próximo, que ele possa aprender através deste. Pode ser surpreendente para nós agora, mas em sua época, muitos contemporâneos de Bach achavam que sua música era antiga e fora de moda. Mas com uma ajuda no aprendizado, como o pequeno livro para órgão, Bach pôde pegar complexas ideias musicais e expressá-las tão simplesmente que até uma criança entenderia. Dizem que Bach não inventou nada, então por que ele é considerado um gênio da música? Diferente de mim, ele era um grande virtuoso, mas talvez sua maior realização tenha sido unir tantas ideias desenvolvidas por seus predecessores. Ele pode não ter introduzido nenhuma forma nova, mas o controle habilidoso da harmonia fez com que estivesse acima do resto. Quando ele põe 2 ou 3 vozes juntas, elas não só harmonizam bem, como cada linha individual tem beleza e elegância. Juntas, elas tocam o divino. E essa talvez seja a genialidade dele. A Paixão de São Mateus é um dos melhores exemplos da genialidade de Bach. O som não é só dele, mas Bach também consolida 1 século e meio de ideias musicais que foram desenvolvidas por seus predecessores, geralmente esquecidos hoje. Bach se tornou uma figura tão grande na música ocidental que às vezes é fácil esquecer ou desconsiderar os compositores alemães que vieram antes dele. Johann Schein foi um dos 3 compositores sobre os quais eu aprendi na escola. Eles vinham em um pacote. O segundo foi seu amigo da vida toda, conhecido como pai da música alemã, Heinrich Schütz. E o terceiro foi um homem que levava o nome, infelizmente, para os falantes de língua inglesa, de Samuel Scheidt.
Schein foi o diretor musical daqui, da Thomas Kirk, em Leipzig. Schein, junto com seu amigo Schutz, está entre os primeiros compositores alemães a usar o estilo policoral veneziano na música da Igreja Luterana. A ideia de usar 2 coros havia sido inspirada pela maneira como o som ecoava nas enormes basílicas italianas, e Schein pôde reproduzir essa técnica com um grande efeito na Alemanha. Enquanto seu amigo Schutz fez várias viagens à Itália, Schein aparentemente passou toda a sua vida na Alemanha, tornando seu jeito com o estilo italianado ainda mais extraordinário. Schein e Schutz tiveram grande influência na escola alemã e em compositores como Buxtehude, mas o homem que uniu todas essas ideias tão espetacularmente foi Johann Bach. Esse é o coro de meninos mundialmente famoso, Thomas Schulle, de Leipzig. E eles estão ensaiando um dos muitos corais luteranos de Bach, e sua cantata número 78. Em 1723, Bach teve um emprego no Thomas Schulle, que Schein teve quase um século antes. Ele exigia que não só fossem dadas aulas de canto para alunos da escola, mas também que fizesse música semanalmente para as 2 principais igrejas em Leipzig, a Thomas Kirk aqui e a Nicholas Kirk, e também para mais 2 igrejas menores. Hoje, o coro da Thomas Schulle ainda funciona em vários aspectos, como era no tempo de Bach. Estou aqui na Thomas Schulle, que é a escola da Thomas Kirk, e onde Bach treinou seus cantores. Alguns descendentes deles podem estar aqui, atrás de mim. Ensinar foi uma das grandes paixões de Bach na vida, mas ele também tinha que produzir uma grande quantidade de músicas novas toda semana. Em uma explosão de criatividade surpreendente, Bach escreveu 5 ciclos de cantatas anuais em seus primeiros 6 anos em Leipzig. Muitas peças que Bach escreveu para a igreja serviram para 2 propósitos, já que ele frequentemente as usava para treinar o coro em diferentes técnicas vocais. Hoje o coro tem 80 pessoas, mas há 400 anos ele era bem menor. E Bach raramente podia apresentar suas muitas obras religiosas assim que as criava. Isso frequentemente gerava conflitos entre Bach e seu patrão, o conselho da igreja. O conselho fornecia apenas 8 instrumentistas permanentes, o que sempre foi fonte de frustração para Bach, que tinha que recrutar o resto dos 20 e poucos onde pudesse encontrar. O dinheiro sempre foi apertado e Bach convencia seu coro a trabalhar em serviços adicionais na igreja. É difícil de imaginar agora, mas naquele tempo você podia contratar Bach para seu casamento. Durante esse tempo em Leipzig,
Bach revisitou muitas de suas peças anteriores, transformando obras que escreveu na juventude, como Christlag in Todesbanden, que passou a ter novo arranjo. Devia ser esse o único jeito de Bach, sempre pragmático, entregar músicas novas a 4 igrejas quase semanalmente. E, incrivelmente, Bach manteve esse ritmo fenomenal por 27 anos, até a doença finalmente fazer essa fábrica de músicas parar. Em 1750, a saúde de Bach deteriorou. Ele sofreu sérios problemas de visão e, apesar de ser operado por um ilustre cirurgião inglês, morreu logo depois, aos 65 anos. Em contraste com a estima que temos por Bach hoje, ele foi enterrado aqui, em uma cova sem nome. Apesar de ser um servo fiel da igreja na maior parte de sua vida, Bach não foi considerado importante o suficiente para receber uma lápide. Em 1894, depois de cavar 47 covas para encontrar seus restos, Bach foi enterrado novamente. E depois da guerra, finalmente ele descansou aqui na Thomaskirche, diante do altar da igreja à qual dedicou sua vida. Minha jornada através da história inicial da música sacra começou na Paris medieval e me levou pela Europa através de séculos de desenvolvimento musical. Eu fui a alguns dos lugares mais impressionantes de louvação do mundo e conheci muita gente fascinante que mantém viva essa música gloriosa. Mas, acima de tudo, eu senti nessa música, que transcende as preocupações terrenas dos homens, que nela permanece uma linhagem de compositores que, como Bach, fizeram da composição para a igreja a sua ambição principal. Mas Bach foi o início e o fim. Na época de sua morte, em 1750, a Europa estava no meio de outra revolução. Uma revolução bem mais abrangente que a de Lutero. Novas ideias no comércio, na política e na indústria mudaram o mundo inteiro. E a música também. Mas a música de Bach resiste nesse novo mundo. Quando a NASA enviou o Voyager 1 para o espaço, ela escolheu sua música para representar os seres humanos a quem ou o que pudessem encontrar. E quando você ouve Bach e essa música profundamente espiritual, sempre há um sentimento de que alguém mais está ouvindo.